Que assim seja. Então nós vamos nesses momentos buscando aqueles que se sentirem mais à vontade, fechar os nossos olhos, sentindo toda a paz, toda a harmonia, todo o amparo que vem do alto, que vai iluminando todo o ambiente em que nos encontramos, fortalecendo os nossos melhores sentimentos, o nosso desejo sincero de estarmos melhor a cada dia. Nessa paz, nessa harmonia que vem do alto, nós vamos buscando sentir a doce presença de nosso mentor, este nosso amigo companheiro, a quem nós agradecemos por todo o carinho, por todo o amparo, por toda a inspiração que nos é dada. Vamos saudando e nos ligando à nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, doce Mãe Maria. Que ela possa, neste momento, nos receber em seus braços maternais. E nós vamos sentindo todo o amparo, toda a paz, todo o fortalecimento que vem dessa doce Mãe. Vamos pedindo a ela que nos conduza à presença de Jesus. E na presença de Jesus, nós vamos agradecendo ao Mestre por todo o amparo. Vamos agradecendo a Jesus por todos os teus ensinamentos, por tudo o que faz, por tudo o que já fez por cada um de nós. Rogando ao Divino Mestre que nesta manhã possa ainda iluminar os nossos sentimentos, os nossos corações, para que estejamos receptivos às reflexões que nos serão propostas dentro dos teus ensinamentos. Que tenhamos a cada dia o desejo sincero de seguir os teus ensinamentos. Amado Mestre, fortaleça-nos neste propósito, ilumina a nossa caminhada e, por misericórdia, eleve a nossa prece até Deus, o nosso Pai, o Criador de nossas vidas, a quem agradecemos por tudo o que temos, por tudo o que somos e pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos nesta manhã. Obrigada, Senhor. Carinhosamente nós te entregamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendermos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, Senhor, mas livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus continue a nos envolver nesta manhã linda e abençoada por Deus. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a preciosidade do tempo. E aí a gente começa pensando assim, qual que é a nossa relação com o tempo? Nós temos realizado as coisas que queremos ou o tempo nunca é suficiente? Eu sinto que consigo estar presente em cada minuto, no aqui e agora, sem preocupações excessivas no futuro ou mesmo no passado? É interessante a gente observar, né? Porque muitas das vezes a gente utiliza aqueles termos assim, vou matar o tempo, ou vou correr atrás do tempo quando o tempo está muito curto. E aí nós vamos criando mecanismos, desafios com essa preciosidade que está a nosso favor. Nós vivemos atualmente um momento em que muitos têm a sensação de que os dias não duram quanto antes. Que tudo está acelerado, dias, meses, anos mais curtos, um vai atropelando o outro, mal começa uma semana e já acaba, e muitos de nós vamos percebendo que nós não conseguimos fazer tudo aquilo que queríamos. Não são poucas as mensagens que vêm do plano espiritual, dos nobres espíritos, que nos falam a respeito do melhor aproveitamento do tempo. E que também significa
aprimorar as nossas escolhas, elegendo o que deve ser prioritário e aquilo que deve ser secundário em nossas vidas. Tudo visando o nosso crescimento espiritual. Se mensagens dessa maneira se repetem com frequência, significa que temos desperdiçado as inúmeras oportunidades de iluminação espiritual que a vida nos tem oferecido. Então, para iniciarmos as nossas reflexões, nós vamos considerar o tempo e a eternidade. Quando não se acredita na existência da alma, ou não se tem uma compreensão de que o sentido existencial é de progresso intelecto-moral, que a alma é imortal e que estamos aqui para aprender intelectualmente e crescer moralmente, quando a gente não acredita nisso, mostra-se perfeitamente compreensível, embora não seja o desejado, o mau uso do tempo e as escolhas equivocadas que geram sofrimento e paralisação do progresso. Porque se eu não acredito que existe algo além, que a minha alma é um ser imortal, realmente, nesse sentido, muitos pensarão, eu preciso de aproveitar aqui agora da melhor forma que eu conseguir. Lembremos, contudo, que o Pai Celestial não abandona ninguém e sempre aguarda paciente e amoroso, porque seu tempo, o tempo de Deus, é eterno. E as oportunidades que concede para nosso crescimento espiritual são infinitas. O Espiritismo nos apresenta o sentido existencial, esclarecendo que somos espíritos imortais, momentaneamente encarnados, vinculados a um corpo físico, mas com o propósito de evoluir, isto é, de aprimoramento dos sentimentos, moral e busca de novos conhecimentos intelectual. A doutrina nos esclarece que a cada reencarnação temos a oportunidade de evoluir mais. Desta forma, o presente se torna de importância máxima para o processo evolutivo. Esclarece também que cada ser humano segue o seu próprio ritmo, isso é natural, mas que a lei de evolução é para todos. Então, uns vão mais rapidamente, outros não, mas todos nós deveremos evoluir. Quanto tempo vamos gastar para isso? Depende de cada um. Da forma de utilizar o tempo a favor próprio. Então, é importante percebermos que se nós viemos aqui para evoluir, a vida material é o momento exato, é o momento oportuno de aprendermos a trabalhar pelo nosso crescimento. Relacionar as oportunidades materiais com o crescimento moral é, sem dúvida, uma forma de utilizarmos o presente a nosso favor. E muitos acabam separando uma realidade da outra. Muitos pensam assim, eu vou fazer tudo pelo meu futuro material para ter uma tranquilidade e depois eu vou buscar cuidar de mim ou buscar cuidar dos meus valores morais, ou mesmo de me dedicar à causa do Cristo, ou ainda ser um cristão. Quando, na realidade, a oportunidade material é para trabalharmos tudo isso. Introduzir os ensinamentos morais do Cristo em nós, no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele falou da importância do tempo. Ele afirma assim, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Ele já reconhecia que o tempo é um talento que o Pai nos concede com igualdade, ou seja, para todos, e como qualquer talento, não merece ser enterrado, mas utilizado com sabedoria, para que as suas bênçãos sejam multiplicadas, para que verdadeiramente aprendamos a cada oportunidade. Mas muitas das vezes, principalmente nos tempos atuais, são inúmeras as distrações e as falsas necessidades que complicam as escolhas de muitos indivíduos, fazendo com que o tempo, esse inestimável recurso que a divindade nos concede, seja desprezado
ou mal utilizado, conturbando os nossos passos nesse nosso cenário atual e terrestre. São tantas as possibilidades atuais de nos distrairmos, desde as mais nobres até as mais insignificantes, que geram para muitos um transtorno neurótico que traz infelicidade e estresse. Quantas sobrecargas colocamos em um dia, porque não observamos as nossas reais necessidades, o que realmente é necessário, que exige prioridade. Muitos não buscam organizar o dia, andam de um lado para o outro, se cansam, trabalham o dia todo, mas acabam não realizando o que realmente precisava. Então é preciso uma mudança no nosso comportamento, verificar aquilo que realmente não poderá deixar de ser feito, ocupar os momentos com coisas úteis e procurar se esforçar para que, ao invés de exaustivas horas improdutivas nas redes sociais, que é uma realidade que a gente tem observado hoje, né? A pessoa, ela precisa de se preparar para um concurso, ela tem uma prova, ela tem uma aula, ela tem alguma coisa para fazer, ela tem um livro para ler, e aí ela fala assim, não, vou deixar para depois, vou aqui observar o WhatsApp, o Facebook. Claro, gente, que tudo isso faz parte da nossa realidade, precisa ser utilizado. O que eu estou dizendo aqui é quando a gente procrastina as coisas que são importantes. É quando aquele momento deveria ser utilizado para o que é real e necessário, né? 20 minutos de rede social, 30 minutos que atendem à necessidade, às respostas que precisam ser dadas é uma coisa. Nós estamos falando aqui de 2, 3, 4 horas o dia todo, que às vezes a gente deixa de ler um bom livro, ou de estudar e se preparar para um progresso material que a gente esteja almejando, porque são as duas coisas caminhando junto. Refletir sobre um texto bonito, ouvir uma bela música para se sensibilizar, para se comover, conversar com um amigo que está em sofrimento, olho no olho, não mais simplesmente pelo WhatsApp, sim pelo WhatsApp, mas que no momento da necessidade dele, o olhar esteja próximo, o calor humano, o aconchego, o estar próximo, o estar inteiro com aquela pessoa. Quantas vezes a gente gasta horas na cama, num repouso longo que acaba por adoecer. Então saímos para realizar o bem, por mais simples que seja, ou para uma caminhada onde podemos ver a beleza de Deus na natureza e ainda cuidar da nossa saúde. O descanso, o repouso, não é só deitado, não é só em cima de uma cama. Existem coisas muito lindas que se pode fazer no momento do repouso. Visitar um parque natural, caminhar, ver Deus através daquelas folhas das árvores, das plantas, sentir o cheiro, o perfume da natureza. O consumismo voraz a que nós nos entregamos. Hoje, então, com a internet, se compra, se compra, se compra, e muitas vezes fica ali guardado, porque a gente está preocupado mais com a quantidade e não com a qualidade. Quantas horas a gente desperdiça no shopping apenas para matar o tempo, quando poderíamos estar meditando, refletindo melhor sobre a nossa vida, ou orando para nos conectarmos ao Pai. Então, é importante lembrar que a cada trabalho ou atividade realizada no plano físico, nós devemos nos esforçar também por aproveitar e fazer uma observação interior, fazer as transformações interiores, buscando seguir as orientações do Cristo. Quantos sentimentos podemos observar e transformar em um dia? Jesus nos disse: vigiai e orai, nos mostrando que o tempo todo devemos estar atentos ao que pensamos, ao que sentimos, ao que realizamos, e ainda fazer orações para conseguirmos perceber e receber esse auxílio que se faz necessário para as nossas mudanças. Amar o próximo deve ser hoje.
Fazer a caridade no momento em que surge a oportunidade. Servir o outro no momento em que se identifica a necessidade do outro. Não foi esse o exemplo de Jesus em suas curas? Quando os leprosos chegavam até ele, quando os cegos chegavam até ele não se dava, não servia, não curava naquele momento. Quando a mulher, até quando dele saía poder, era no momento em que se buscava, né? Quando a mulher com a hemorragia toca ele, naquele momento em que ela teve atitude, em que ela mudou a sua sintonia, em que ela mudou o seu padrão vibratório, ela recebe a cura. Porque depende de nós, depende do nosso esforço, depende do nosso desejo real de fazermos acontecer no momento exato. Em especial, além de todos os sentimentos que a gente pode trabalhar ao longo do dia, dentro de casa, no trabalho, na rua, com os amigos, a todo tempo, a gente não precisa deixar de conviver, precisa se observar, mas em especial, eu gostaria de falar do perdão. Porque quantas vezes nós somos escravos do passado e esquecemos que o presente, ou que no presente, é que nós somos arquitetos do futuro. A gente fica preso àquilo que já aconteceu. Então Pedro pergunta ao mestre assim: quantas vezes deveríamos perdoar ao irmão a falta cometida contra nós? E Jesus responde: 70 vezes 7, Pedro. Isso com as minhas palavras, né? Então pensemos primeiro, em primeiro lugar, no perdão às nossas próprias faltas, o auto-perdão. Porque o passado, ele não poderá ser vivido novamente. Então, não temos como ficar presos, remoendo os erros que cometemos, pois já aconteceu. O que nós podemos fazer e devemos é arrepender de coração, em primeiro lugar, e buscar formas de fazer o melhor agora. Esse é o primeiro ponto. Se tivermos como ressarcir, se aquele nosso auto-perdão está relacionado àquilo que prejudicamos o outro e a gente não se perdoa por isso, então eu me arrependo, eu busco a ser melhor e a fazer coisas boas, e se eu tiver como ressarcir aquele que porventura eu tenha prejudicado, caso isso seja possível, façamos. Algumas vezes isso não será possível. Não será possível desfazer o erro agora no presente, aquilo que eu já cometi. Então, ao invés de me martirizar com isso, eu vou fazer o bem aos outros e rogar a Deus a oportunidade de, no momento oportuno, termos condições de ressarcir aquele dano, de ressarcir aquele que eu prejudiquei. Porque somente Deus tem condição de fazer aquilo que eu não tenho mais condição de fazer. Então a gente começa hoje a praticar o bem, o amor, e desse sentido a gente está plantando um futuro de maiores acertos. E o perdão ao outro, que é um remédio para nós. Na maioria das vezes, o que nós queremos não é justiça. Porque movidos pelo ódio, desejo de vingança, o que se deseja mesmo é ver a pessoa pagar com a dor, com o sofrimento. Isso não é justiça. Isso é duelo. Isso nos aprisiona a outra pessoa. Quanto sentimento de ódio tem vencido o tempo e passando de reencarnação a reencarnação, sem que a pessoa aceite cortar o círculo vicioso que se forma. Então, eu prejudico meu irmão hoje, aí eu desencarno, vou obsediar ele. Aí nós encarnamos de novo, ele se vê com desejo de vingança, e aí ele começa a me prejudicar. Aí desencarna, ele continua me prejudicando. E assim, acontecem por várias reencarnações. E a gente vai acabando ficando preso ao passado. Esse sentimento, ele aniquila aquele que sente. Vai aniquilando de pouco a pouco. E só o perdão é capaz de mudar essa situação. É preciso ver que cada um é dono da própria vida, apesar da gente reclamar tanto dos outros.
Então, pensando no Cristo que fala do perdão, a gente pensa assim, é possível que muitos aqui já tenham experimentado esse sentimento e a consequência do perdão é uma libertação. Porque o perdão ele não exige o esquecimento da falta em si, mas sim nos desligarmos do tormento e sentirmos novamente a paz. Vamos deixar que Deus julgue os outros. Não sejamos o juiz em causa própria. Cada vez que nós agimos assim, não buscamos a verdadeira justiça, porque somente Deus, o Pai, tem o poder de julgar com perfeição. O que a gente faz é só se aprisionar ao outro. Quando na realidade, como o tempo de Deus não é o nosso, ele conhece o momento exato em que a criatura, o tempo certinho em que a criatura está agora disponível à mudança e ele vai agir naquele momento. Então não adianta a gente se atracar com o outro, esperando que aconteça da forma que a gente quer, porque a justiça divina é a que vai nos acertar, que vai acerenar, que vai resolver todas as questões. Então, o que na verdade a gente faz é lutar contra o tempo, por algo que só mesmo Deus poderá dar uma solução. Então, que a gente possa guardar nessa manhã essa preciosidade e a necessidade de utilizarmos bem o nosso tempo, que cada um de nós possamos refletir com seriedade acerca do tempo, das horas, dos minutos, dos segundos, que são, na realidade, abençoadas oportunidades na terra de iluminação e bênçãos. São minutos que a gente pode buscar equilíbrio e paz. São um tempo em que a gente pode buscar ações benfazejas e espiritualização em nossa vida, para que a gente possa se impulsionar adiante, propiciando o desabrochar do reino dos céus que está dentro de nós, alcançando a nossa evolução através dos tempos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. E aqueles que se sentirem à vontade, mais uma vez eu peço que feche os olhos. Nós vamos então vibrando intenso amor pela paz, pelo bem do nosso planeta Terra, vibrando muito amor por todos aqueles que sofrem, choram, vibrando por nossos lares, vibrando por nós mesmos, se for do nosso merecimento, e deixando vibrações de amor em aberto para que sejam conduzidas onde houver maior necessidade neste momento. Vamos assim dando graças a Deus e que assim seja.